PSJ não. O PEN ficou ali, né? Vem, não vai, bateu na trave e acabou trocando de partido. Não conciliou, não deu muito certo. Deixamos bons amigos no Patriota, o senhor Adilson Barroso. Não deu certo, infelizmente, como os relacionamentos não deu certo, mas o Barroso marcou a minha passagem na política. E, se der tudo certo, podemos até caminhar juntos por ocasião das eleições. E indo para o PSL hoje abre a janela, né? Indo para o PSL leva alguns parlamentares também, entre 10, 15, podendo chegar até 20 talvez? Não vai chegar tanto no meio entender. Você sabe que aqui dentro tem um fundão aí, de 1 bilhão e 700 milhões, e os partidos, alguns partidos estão aproveitando isso para oferecer grande parte desse recurso para quem for para aquele partido por ocasião da janela. Se eu não me engano, o que cabe ao PSL, em torno de 10 milhões de reais, nós jamais entraríamos no balcão de negócio, mas mesmo se quiséssemos, esse recurso não daria para isso. Tá? O nosso propósito é outro. Realmente juntar a gente para o nosso lado. Não pretendemos coligar com ninguém, a não ser que naquele estado haja uma unanimidade, se não houver, a gente não se colir com ninguém, e vamos partir para disputar a eleição. Acredito que a gente vai ter muito voto de legenda, e isso tem atraído alguns parlamentares que até está abrindo mão de oferecimentos do fundo partidário, que não é ilegal, para vir para o nosso lado sem fundo partidário. Numa possível campanha, a intervenção no Rio, essa crise na segurança, vai ser uma bomba nas costas para ter que responder? Pode ser um aliado. Eu não vou querer torcer para a desgraça do Brasil para dizer que eu sou o salvador da pátria. Eu quero que o Temer resolva hoje o problema do Brasil. A minha opinião sobre a intervenção, eu votei favorável, mas a intervenção meia sola. Como disse aí o general Mourão, meu amigo particular aí. O que o policial precisa, né? Não precisa nem de apoio das Forças Armadas, o que o policial civil e militar precisa chama-se retaguarda jurídica. Você, por exemplo, vamos supor que você faça uma matéria e dê algo errado. Você responde por aquilo e pode se safar, se desculpando, seja o que for. O policial não tem como pedir desculpa depois de um tiro disparado. Ele não pode, ao acabar a operação, que ele está lá com uma arma dada pelo Estado, cumprindo missão do Estado. Inclusive, se não cumprir, ele está em curso em crime militar. Após a operação, em vez de ser condecorado, ele recebe um processo. Temos que ter o excludente de licitude, como existe na maioria dos estados norte-americanos. O policial abateu o inimigo, não tem essa história de excesso, né, nem nada. Ele cumpriu, ele prossegue a vida dele tranquilo e é condecorado pelo seu governo. Está faltando pré-candidatos de peso em outros partidos, porque a gente sempre fica polarizado. Como que fica essa questão nessa candidatura agora? O que eu vejo aqui no Brasil é que não tem liderança de nome nacional. Não tem. São todos desgastados. Você tem dentro de estados, tem municípios, mas nacional não tem. Tanto é que eu estou crescendo. Eu costumo dizer, não sou bom não. Os outros são muito ruins. E vamos tocar esse barco em frente agora. Eu mesmo, com todas as minhas deficiências, que tenho bastante, bem assessorado, porque você tem que dar um recado. Você pode ver. Apareceu na minha frente, né? E estamos conversando, praticamente definido, o economista Paulo Guedes, que ninguém tem nada contra ele. Está praticamente fechado. Quem será o futuro ministro da Defesa? Né? Não pergunta o nome ainda não, porque estamos quase fechados. Está praticamente fechado o futuro ministro da Ciência e Tecnologia, bem como da Educação. Eu quero, quando começar a campanha, estar com o gabinete definido, para você saber qual é o meu time. E não votar em A, ou B ou C, que teve um trabalho de marketing excepcional, mas quando acaba a eleição ele vai para aquele subterrâneo onde o Temer esteve lá com aquele deputado, né? O Joesley, entre outros, lá, conversando com malas do lado, o futuro do Brasil. Não vamos partir para a negociação, nem um toma lá da cá. É um gabinete técnico. Perguntaria para vocês, pode até não responder para a questão de ciência profissional, eu que estou se perguntando a você. Quem é o ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil? Como que dá para classificar? Não, eu te pergunto. Quem é o ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil? Todo mundo tem. Eu tenho dificuldade também de responder. E aqui todo mundo. Agora, não temos uma pessoa adequada. Se você perguntar para o Kassab, falar sobre lei da gravidade, ele vai perguntar se alguém está grávido do teu lado. É um cara que não entende bolhufa de nada e é um ministério importantíssimo. A minha viagem para a Ásia, eu conversei com o ministro dessa pasta. Ciência, tecnologia, inovação é sagrado para eles. Não aqui negociação política. Uma última pergunta, como classificar então? Foi uma candidatura que nasceu aos poucos, algumas pessoas comentam que foi por pedido popular. Como você classifica então a sua candidatura, a sua pré-candidatura a presidente? Foi um acaso, foi uma necessidade? Como é possível classificar então essa pré-candidatura? Eu tenho uma formação militar, fiquei 17 anos no Exército Brasileiro. Você tem que se preparar para enfrentar o inimigo.
Há 4 anos eu sozinho, como é que eu posso chegar lá sem dinheiro, sem partido, sem nada? Como é que eu posso ganhar o apoio da população para esse propósito? E comecei então a trabalhar nesse sentido. Quando eu fui em Roraima, por exemplo, o que Roraima precisa que um presidente possa atender sem dinheiro para que ele saia daquele estado de inanição? Eu costumo dizer no Japão, inclusive, né? Se eu fosse rei de Roraima, em 20 anos teria uma economia próxima do Japão. Agora, por que não tem? Questão indigenista, questão ambiental, uma politicalha local intragável, temos uma das lideranças do governo está lá, de todos os governos, o Estado está lá fadado a depender de energia da Venezuela, é um Estado que foi destruído com a indústria da demarcação de terra indígena. Eu quero o bem do índio. Agora, aqui no Brasil, o pessoal trata o índio como se fosse um ser humano que tem que estar recluso no zoológico. Enquanto na Bolívia você tem um presidente, né? Mal ou bem, tem um presidente que é índio. Aqui no Brasil não pode. Então essas questões todas, ao visitar Roraima, Amazonas, vários estados do Brasil, o pessoal acredita no discurso da gente. Eu falei que era uma pergunta, fazer mais uma. Está preparado para uma candidatura? Quando chega a funila ali, mais poucos candidatos, não é algo fácil, né? Propaganda atrás de propaganda negativa, pegando no ponto fraco. Não é simples. Está preparado para uma candidatura? Acho que você com humildade, tendo uma retaguarda de honestidade, não devo nada para ninguém. 27 anos aqui dentro, nunca está envolvido em nada. Isso não é obrigação, não, né? Isso não é virtude, é obrigação. Certo? Mais do que eu fui massacrado pela grande mídia ao longo de 20 anos, praticamente. E tenho humildade de dizer que não entendo certo assunto. Quando eu falei que não entendia de economia, o pessoal caiu de pau em mim. Quem entende é a Dilma. Formada em economia, não. A porcaria que ela fez. Quem entende é o Lula. Certo? Ninguém questiona, eu parece que tem que ter superpoder de entender de tudo. Isso daí me fez trazer o melhor economista do Brasil. Alguém duvida do Paulo Guedes? E ponto final. Como eu terei o melhor ministro da defesa possível do Brasil. Assim como ciência e tecnologia, que não vai ser um elemento que não sabe a diferença de gravidez para gravidade. Tá? Para a gente poder realmente tirar o Brasil desse estado de miséria que se encontra em cima de um solo rico. Qual país do mundo tem um subsolo tão rico como o nosso, o solo, essa biodiversidade, área para turismo e tantas coisas. Né? Tem gente competente para poder trabalhar nessa área. É um estado grande, sem diminuir, tem que privatizar muita coisa aqui no Brasil, mas não é entregar não. Eu não teria muita coisa a falar para você. Então, com esse tipo de proposta, a gente vai enfrentar o desafio. Se começarem a fazer pergunta, um debate sobre frescura, eu vou responder essa outra coisa. Se o cara falar para mim homofobia, eu vou falar sobre os quilombolas, por exemplo, da Paraíba, que nós queremos dar o direito àqueles afrodescendentes que estão lá, de gerir a tua terra 100% e não ficar escravizado do Estado, por parte do Estado. Beleza. Okay? Valeu, Só mais uma imagem falando com o pessoal aqui. Obrigado. Só gente bonita, agora fala comigo aí, só gente bonita. Fala, Carla. Tudo bom, Jair? O pessoal tá aqui agradecendo você e parabenizando, viu? Carla Zambelli, tamo junto aí, valeu. É Bolsonaro, fala aqui pro filho. Olha aqui meu irmão, que é meu irmão, não é? É ou não é meu irmão? Estão fazendo DNA do meu pai, não do pai dele, não, do meu pai. Fala aqui pro pessoal do Biaquice, Jair. Fala aqui pro pessoal do Olá, pessoal, Biaquice. Biaquice, uma batalhadora aqui no DF, está à frente nessa questão aí, com outros, né, na questão do efetivo voto impresso, e que eleição com voto eletrônico é brincadeira, né, o pessoal do TSE? Fica difícil acreditar em vocês, né? Então, o Biaquice, uma grande aliada aqui, parabéns pelo trabalho, Bia. Obrigado pelo apoio. Será que eu mereço? Mereço? Claro que sim. Todas as mulheres de bem. Tá cheio de mulher aqui. Estão, gente, mulheres apoiam ou não apoiam? Parabéns. Ó, tem mais uma mulher aqui de Salvador. Tamo junto. Gente, que não falta aqui é mulher. Professora Daiane. Professora Daiane, a Bia Kiss. O que não falta é mulher apoiando. Professora Daiane. Júlia Lemos. Tantas mulheres. Nós somos das mulheres. Eu tenho 3 meninas. Aí não, né? A gente tá mostrando as mulheres, né? Agora estamos mulheres, por enquanto. E tá cheia, viu? Tá cheia de mulher aqui. Peraí, Bia, dá uma pontinha, Bia. Tá lotado. Outro político com essa aceitação, vocês acham que todos E aqui todo mundo veio de graça, viu? Ainda pagou pra vir, né? A gente pagou pra vir. Brasil, vocês não vão achar lá. Fazer mais coisa.
Esse aqui, gente, meu colega, embaixador da paz da Terra Santa. Estivemos em Israel, embaixador da paz da Terra Santa, apoiando o Bolsonaro. O pessoal da liberação apoia o Jair Bolsonaro. Lotado aqui, viu, gente? Mais tarde um pouco vai ter a convenção nacional do PSL. A gente vai trazer para vocês mais novidades de lá de dentro da convenção. E, enfim, fica acompanhando aí, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.